Muito bem, fã de esportes, de volta com o Linha de Passe. Seguiremos juntos até às 11 da noite para falar sobre essa vitória do Palmeiras. Quase no finalzinho, o América empata. E no Atlético Mineiro não teve quase. No finalzinho do finalzinho, o Cuiabá empatou. Por isso, o Palmeiras já é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É um troféu aí, né, simbólico, é um título simbólico. Mas falaremos nesse programa aqui, não é nada, é muita coisa se a gente pegar o retrospecto aí do que aconteceu nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui com o Paulo Calçade, Vitor Birner, Léo Bertozzi e o Jean Oddi. Mais uma vez na conta ali, 1-0, assim como foi na segunda-feira, mas já valeu esse título simbólico e abriu 4 pontos aí do segundo colocado. Nessa margem a gente não está vendo muito acontecer no Brasileiro, Jean. É Tudo isso. bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros. Exato, acho que foi, como você disse, uma vitória ali na conta, né, no limite, não foi uma partida brilhante do Palmeiras. Acho que, de maneira geral, o time jogou mais do que o América, mas poderia ter sofrido esse empate no lance incrível, né? No finalzinho ali, que o Juninho não conseguiu colocar para dentro. De qualquer forma, eu acho que é uma vitória do time que jogou mais e que buscou mais o gol. E acho que é um título virtual do primeiro turno, que, como acabou de dizer o Scarpa, o Bertozzi leu aqui a resposta do Scarpa, perguntado sobre o que significa o título do primeiro turno. O Scarpa respondeu, nada. E, de fato, não significa nada. O que significa, sim, alguma coisa, são os 4 pontos de vantagem sobre hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? São 4 pontos, está longe de ser uma distância enorme, está longe de ser uma distância que você olha e fala, vai ser difícil alguém pegar o Palmeiras. O campeonato está completamente aberto. A gente falou ontem com um monte de candidato ao título ainda, mas são 4 pontos de vantagem, faltando ainda, a gente lembra, uma rodada para terminar esse turno. Então, de qualquer forma, acho que assim, é um título do primeiro turno do time que foi o melhor time nesse primeiro turno, né? O time mais sólido, vamos dizer assim, o time mais regular, que, né, claro que teve uma irregularidade em relação a grandes atuações e atuações razoáveis, medianas, mas foi um time que raramente jogou mal e acho que por isso termina o primeiro turno na liderança. É verdade. É assim, não é nada, mas já foi metade do campeonato e o Palmeiras está ali na liderança. Vamos lá. O que significa, então, esses 4 pontos? O que significam esses 4 pontos de vantagem do Palmeiras? No final já do primeiro turno, tem mais uma rodada, pode diminuir um pouquinho, né? Se tropeçar, se perder, enfim, encostar. Mas o que significa a gente olhando ali para frente, até envolvendo as atuações do Palmeiras? Você que tem demonstrado alguma preocupação ultimamente com essas atuações. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. E hoje mais uma atuação que o Palmeiras, essa para mim, inclusive aquém das últimas, tem que entender o porquê, se é que não entende, e tentar achar soluções quanto antes para poder voltar a jogar o futebol no mesmo nível que conseguiu mostrar, em parte, desse primeiro turno. Em primeiro lugar, o título, eu concordo com o Scarpa, nem existe. Esse título do primeiro turno é uma coisa que a gente fala, na verdade, ele não existe. O importante é que o Palmeiras foi, de maneira indiscutível, se você for somar os altos e baixos de todas as equipes, a melhor do primeiro turno. E esses 4 pontos dão ao Palmeiras uma margem de erro que as outras equipes talvez não tenham quando forem disputar o título que vale, que é o de campeão brasileiro. O que acaba no segundo turno, ou até um pouquinho antes, dependendo da temporada. Então, eu acho que o Palmeiras precisa retomar o seu melhor jogo. Eu acho que a principal questão para mim, quando eu olho o que as outras equipes têm feito, é que o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Flamengo, o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Corinthians, que o Atlético está completamente perdido. Eu não sei o que o Atlético vai fazer em relação a treinador, qual vai ser o Atlético do segundo turno. E o Fluminense está jogando bem, não tem um elenco à altura do elenco do Palmeiras para brigar pelo título. E se for colocar uma sexta equipe, ali o Inter correndo por fora, mas o Inter, como o Vini, nosso editor-chefe hoje já disse, priorizará a Copa Sul-Americana, então em algum momento, se for necessário, ele vai tirar jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, o que há de bom no Palmeiras é que o Palmeiras tem 4 pontos a mais que as outras equipes, e quando vê o Flamengo crescendo, com uma janela pesada, mantém a diferença, que aí
é maior do que essa de 4 pontos para tentar brigar pelo título. Acho que o Palmeiras tem tempo de recuperar o seu melhor futebol. Acho que a oscilação é normal, mas é óbvio que o jogo de hoje não é um jogo que o palmeirense tem que comemorar a atuação, tem que comemorar o resultado, muito mais fruto de um lance individual do que do jogo coletivo do Palmeiras hoje. É que todo título é feito de jogos assim, né? Todo título é feito de jogos assim. São 38 rodadas, Perfeito. todo título tem aqueles momentos em que o resultado é o que importa e o time vai oscilar todos. Em regra, na maioria das vezes, ganha o Campeonato Brasileiro o time que tem o melhor elenco. O Palmeiras não tem o melhor elenco. O Palmeiras tem um elenco capaz de ser campeão. O melhor elenco é o do Flamengo. Tá. O Palmeiras jogou o melhor futebol no primeiro turno e, por isso, é o líder. 4 pontos à frente do segundo colocado. Uma diferença maior ainda para o Flamengo. Perfeito. Essa é ótima notícia para o Palmeiras. Tem que recuperar o seu melhor futebol. No final das contas, o título não será exatamente decidido contra o Flamengo. O Palmeiras ganhar todos os outros jogos e perder do Flamengo, o Palmeiras vai ser campeão. Não vai ganhar todos os outros jogos, o Flamengo também não vai ganhar todos os outros jogos. Então, acho que é uma campanha elogiável do Palmeiras no primeiro turno, num jogo hoje, para mim. O Palmeiras ficou devendo. Acho que, se a gente for olhar o que aconteceu, o resultado não era o resultado do Palmeiras. A América teve mais chances claras que o Palmeiras para fazer gols hoje. A gente já vai falar do Atlético Mineiro também, a gente vai trazer a coletiva do Abel Ferreira e a gente vai falar das estreias aí no Palmeiras também, a expectativa das estreias, como foram os jogadores. Como é que era a continha que a gente estava fazendo aí de primeiro turno, Calçade? Boa noite, como é que era? Olá, boa noite a todos. 17 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Que desde 2006. E em 12, o campeão do primeiro turno foi o campeão brasileiro. Então, em 5, o campeão do turno não terminou na ponta. Então, existe um predomínio dos campeões do primeiro turno, porque não é nada, como disse o Scarpa, mas você está lutando pelo título. Pergunte ao Juventude, que é o último. Então, ele disputa o título. Com 18 jogos, não terminou o turno ainda, mas ele já é o campeão, porque não poderá ser alcançado. Tem 9 pontos a mais que o Flamengo. E eu acho que hoje ele tem que olhar muito para aquilo que o Flamengo está fazendo. Pela recuperação do Flamengo. É uma conta que você fazia, inclusive quando a gente fazia o futebol na Via Justa, aquela conta de fiz ontem outra vez. Cada jogo 2 pontos, é isso, né? É uma média que vai te levar nas últimas rodadas a disputar o título. A menos que você tenha alguém que arrebentou ali e tem uma média superior. O Palmeiras chegou a 2 pontos por jogo. Isso. Tem 18 jogos, 36 pontos. Nenhum outro clube alcançou. Então é um campeonato que não tem um clube disparado. A tabela mostra isso. E provavelmente também essa assim, de cabeça, né? É a maior diferença, talvez, do primeiro para o segundo, né? Nessa fase já mais aguda do Brasileirão, na reta final do turno. 4 pontos, mas o Palmeiras hoje é legal olhar. Ele olha para o segundo, que é o Corinthians, o terceiro, que é o Atlético, mas é um Corinthians tentando recuperar jogador e conseguindo pontos milagrosos por todos os problemas que teve. É um Atlético que nós vamos retomar aqui o debate, o turco, Mohamed. Voltando. Porque tem muito a ver o jogo do Atlético com o jogo do Palmeiras hoje. Atlético e Cuiabá, Palmeiras e América. Por quê? Porque tem jogos que no Brasileirão, eles serão ruins. E a tendência é que sejam a maioria. Esses jogos representem a maioria dos jogos disputados, porque você não tem o campeonato, a estrutura, o dia a dia do futebol brasileiro não te permite jogar bem numa sequência enorme. Ele te suga. E nesses dias você tem que ganhar. Porque eu estou falando o campeão é feito disso. Dia péssimo, ganhou. O Palmeiras, sim, no último lance, do jogo, poderia tomar de empate. Não tomou. O Galo não reagiu desta forma. O jogo até os 48 está 0-0. Então, é assim que se faz uma equipe vencedora. E essa não é uma diferença que dá garantia de título, mas melhora o ambiente no vestiário, o discurso, olhar para os adversários, o que eles estão fazendo. Então, não merece taça. Ninguém vai lembrar dos campeões, campeão. Não vai dar volta olímpica. Você vai botar ali no estádio, campeão do primeiro turno. E levou? Não levou. Né? Mas é legal ter. Ajuda. Aliás, traz a informação que o Vini confirmando o que a gente está falando aqui. Neste Campeonato Brasileiro, é a maior distância mesmo, 4 pontos. A maior distância era de 3 pontos nas rodadas 12, 13 e 14. Portanto, 4 pontos é a maior distância realmente do líder. Então é um fato... Agora você vê como o futebol tem a subjetividade. Por isso que eu falo muito
o principal assunto para o Palmeiras hoje, a notícia é que o Palmeiras tem 9 pontos a mais que o Flamengo, que o Palmeiras foi a melhor equipe do turno. Mas é tão... Hoje, inclusive hoje, o Atlético jogou o suficiente para perder. O Atlético merecia, se a gente for olhar a produção da equipe, perder. O Palmeiras não jogou para perder. O Palmeiras jogou, se a gente for olhar o número de chances criadas, só para pegar isso, para empatar. Tá? Então, o Palmeiras hoje foi melhor contra o seu adversário do que foi o Atlético. Mas se o Atlético não toma o gol no final, isso é futebol. E o Palmeiras toma no gol incrível, eles estavam empatados em pontos. Estava empatado, o Palmeiras era líder pelo número de gols marcados. Estavam empatados em pontos. Quer dizer, por isso que eu falo que importante é o time tentar retomar o seu melhor desempenho. Mas isso aí que você falou derruba o treinador. Derruba técnico. Só que no Palmeiras, o Palmeiras tem um trabalho estabelecido e a gente vê um caminho para o Palmeiras voltar a ser um time extremamente forte em campo. Ele é forte ainda, ser extremamente forte. O Atlético não está nesse caminho.